2022, aí veio o grande aumento da taxa Selic, né? O governo teve que aumentar, porque eu já expliquei lá, por causa de questão fiscal, por causa de questão de política monetária, a inflação estava saindo do plumo. Quem teve o reajuste ano passado, de 12 meses anterior a 2021, teve 10%, 10 e pouco de reajuste. Agora a inflação nos últimos 12 meses foi 3,97. Então ela está sendo mais domada. E ontem teve a reunião do Cupom, manteve a taxa de juros, Selic, mas o governo já deu um sinal de alerta bom para o mercado, que não falou na ata que haverá mais aumentos de juros. Ele sempre comentava alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, provavelmente vai começar a redução dessa taxa aqui. Tá? Então, ano passado foi o que mais destacou. Mas eu vou mostrar aqui no curto, médio e longo prazo, CDI não é uma boa alternativa. Agora, e a Bolsa? No exterior, 24% de queda, ela subiu 47, 29, realizou, mas está voltando agora em 2023, tá? Então, gente, a Libertas, ela não tem ainda perfis de investimento, por causa do sistema que a gente está implantando. A gente não conseguiu colocar ainda, mas até o ano que vem nós vamos ter perfil de investimento. O que significa isso? Quem quiser, estiver aposentado, ou não tem apetite a risco, não quer renda variável, né, ou não quer um título mais longo, quer ficar só no CDI, eu vou mostrar o que isso repercute no médio e longo prazo. Mas ele vai poder escolher o perfil de investimento que ele quer. Mas, a princípio, nós não temos. Então, a gente tem que trabalhar com o consolidado. Tá? Então, 22, o CDI lá em cima. E agora, em 23, o que está acontecendo? As coisas estão melhorando. Então, os papéis indexados à inflação, olha aqui, esse aqui é o papel de inflação com mais de 5 anos de vencimento, esse até 5 anos. Então, 11,16 contra 5,37 CDI. Né? A Bolsa está com desempenho até maio de 1,28 negativo, mas até junho agora ela já está com 9% de ganho. Tá? Então, são aquelas oportunidades que eu mostrei lá atrás, que eu vou mostrar para vocês. O exterior começa a recuperar. Esse aqui são índices hedge funds lá fora, que eu não vou entrar em detalhe nessa apresentação aqui não. Então vejam que esses títulos que estavam sendo deteriorados são títulos públicos federais, risco soberano, que a gente aproveita quando a taxa está muito cara para comprar. O que é isso, taxa cara, gente? O governo só consegue emitir o dinheiro e passar para a população, para os agentes financeiros, dependendo da taxa que você quer pagar. Se você tem uma dúvida da capacidade do Brasil de pagamento, a taxa sobe. É nesse momento que você tem que comprar para aproveitar, que a gente chama de título barato. Tá? Então vamos lá. O que eu faço? Aí vai um pouco de pessoa física aqui também, para vocês entenderem. Eu compro CDI ou compro IPCA? Quando eu chego no banco, o cara chama assim, vem cá que eu tenho um fundo DI para você excelente. Será que é? Né? Será que ele está tentando captar recursos? Né? Vamos aplicar no CDB aqui com o CDI, que ele é muito interessante. Será que é interessante? Ou você prefere se proteger de qualquer inflação que tiver pela frente? Tá? Porque o banco faz a captação do que ele tem interesse. Tá? O gerente faz a captação do que ele tem de meta. Diga para ela. É que eu estou ouvindo uma reunião aqui. Então vamos lá, gente. Tem gente prestando atenção. Tem gente prestando atenção.
Então o CDI está rendendo, isso aqui eu coloquei tudo, gente, para a gente olhar o fundo de pensão e olhar vocês, tá? Está rendendo 1% ao mês. Vale o risco expor a esse ativo? Vale a pena migrar toda a carteira para o CDI? CDI eu já digo de antemão, é para fluxo de caixa, é para dinheiro de curto prazo que você vai precisar dele. Por que isso, gente? Então nós vamos ver aqui. Então, ele nem sempre proporciona ganhos reais, tá? Quando fala CDI, são esses fundos que oferecem CDBs de banco privado. Título público, existe um que é LFT, que é Selic, que é praticamente o mesmo preço do CDI, tá? No longo prazo, perde para a inflação mais, o dinheiro em CDI pode deixar de ter grandes oportunidades, não estarão disponíveis no futuro. Por exemplo, quando nós entramos aqui na Libertas em 2020, um título indexado à inflação longo pagava IPCA mais 2,5% ao ano, 3% ao ano. Vou mostrar isso aqui. Ano passado nós compramos umas 6,40, o dobro, tá? Então, vamos lá. Nos últimos 10 anos, o CDI rendeu 131%. O IPCA mais 6 é títulos que a gente carrega na carteira, tá? Rendeu 221%. Olha a diferença. Em 20 anos, 730% contra 914% do IPCA. Bom, se você pegar 20, 21 e 22, que muita gente fala que deveríamos estar todos aqui, tudo aqui, 20, 21 e 22, o acumulado do CDI foi 20,56, para uma inflação de 21,68. Ou seja, só em 3 anos ele perdeu para a inflação, tá? E aqui, agrega-se aqui mais 6%, mais 6%, mais 6%, que a gente tem basicamente na carteira em média, tá? Então daria um ganho de IPCA muito maior do que o CDI, nesse período também de 3 anos, tá? E se você pegar outra janela de 12 anos, eu fiz várias janelas para mostrar para vocês que o CDI perde de novo 206 como contra 373. Aí vocês prestam atenção no conceito que eu vou dizer para vocês depois, de marcação mercado-curva. Aqui, ó, quando a coisa faz isso, muita gente apavora e sai. Depois tem a recuperação. Sai, depois tem a recuperação. E aí vai, olha aqui. Depois tem a recuperação. Então, tem que entender o porquê que as coisas estão acontecendo. E nos últimos 60 meses, também a gente fez uma composição da carteira da Libertas com relação ao CDI, mostra que a carteira é bem superior ao CDI. Aqui, dá falsa ilusão de volatilidade, porque não fica balançando, né? Mas no todo, a rentabilidade do que balança é melhor do que a outra. Ou seja, gente, muita gente acha, por exemplo, prefere aplicar na cadeia de poupança. Porque fala que a cadeia de poupança eu tenho meio todo mês e não me dá susto. Mas no fim, está tomando a burdoada da inflação. Não ajuda dinheiro, né? Real, né? Bom, então, mostrei para trás todas as janelas. O que aconteceu? Como rentabilidade passada não é garantir rentabilidade futura, né? E para frente, o que fala de CDI e IPCA? Né? Eu peguei o dado do Banco Central, tá? Fox do Banco Central. Então, imagina um camarada que entra hoje na empresa e contribui com R$1.000 e a patrocinadora põe 100%, R$1.000, né? Vai ficar 30 anos. E aqui eu compro dele a IPCA mais 6, tá? Então, ele vai contribuir com 360 mil, né? Ficou mudo para nós. Ficou mudo aí para eles aí, gente. Ele vai contribuir com 360 mil
e junto com a patrocinadora ele ajunta 720 mil, tá? Ou seja, gente, se ele tiver só no CDI, olha quanto que ele forma de reserva, 2.900.000. Se ele tiver IPCA mais 6, quase 4 milhões, é quase 1 milhão de diferença em 30 anos. Então, gente, não se engane, nós temos que ter papel indexado à inflação. Qualquer que seja a inflação, no fim você tem o ganho. Só que existe uma volatilidade no meio do caminho que eu vou mostrar para vocês depois, tá? Vamos falar primeiro, depois a gente fala, esse dado é muito importante, mas primeiro vamos falar dos planos BDs saudados aqui da Copasa. Bom, BD, a gente fez uma imunização do plano. O que é isso? A gente pegou a carteira do plano, aproveitou que eu tenho que pagar o aposentado IPCA mais 5, lá, tá? Eu tenho que render IPCA mais 5, que é a rentabilidade minatorial que a gente chama, que é o mínimo que eu tenho que render para não gerar déficit, tá? Então eu tenho que ter títulos comprados no mínimo IPCA mais 5, né? É casar ativo com ativo, que a gente chama de ALM, né? É como se eu tenho uma dívida em dólar para pagar daqui a 3 anos, e eu vou comprar CDI? Eu vou comprar inflação? Não, eu tenho que comprar dólar, porque eu me garanto com relação a essa dívida lá na frente. É um hedge perfeito, né? Então, a gente pegou todos os títulos públicos ano passado, aproveitando que ele passou de 6%, conta um atuarial de 5%, saímos todo do risco da renda variável, investimento no exterior, tudo que pode balançar a cota, para tentar diminuir a chance de gerar déficit no plano. Aí chama imunização da carteira. Aí a carteira hoje, ela é geradora de superávit do BD, tá? Única coisa que pode mudar, isso eu vou mostrar o LM aqui, a única coisa que pode mudar é se o passivo tiver alguma alteração relevante, tá? Aí para dizer o seguinte, que a tábua de mortalidade mudou, a massa vai viver mais 5 anos, aí eu tenho que buscar dinheiro para custear esse tempo, né? Mas em condições normais aqui está tudo imunizado já. E a otimização é que foi feito um plano saudável. O que é isso? Eu tentei fazer o máximo de imunização lá no saudado, mas o plano, a gente está estudando o porquê ele está com problema estrutural. Eu não consigo gerar uma razão de solvência que é ativo sobre passivo, positiva e crescente, tá? No plano saudável. Então, a gente aproveitou, olha bem aqui, quando nós entramos na Libertas, os títulos estavam de 2 a 3 e pouco por cento, 4%, tá? Nós aproveitamos que ele foi lá para cima e compramos. Aproveitou o cenário de oportunidade para imunizar ou otimizar a carteira. Bom, aí isso aqui é o LM. O que é o LM? Razão de solvência. O que é razão de solvência? Você pega todo o seu ativo, todos os seus investimentos. Você pega todos os seus investimentos a valor presente, traz todos os seus compromissos a valor presente e divide um pelo outro. Se o seu ativo é igual ao passivo, você está em equilíbrio. Se o seu ativo é menor que o passivo, você está em déficit. Se o seu ativo é maior que o passivo, você está em superávit. E aqui, no plano BD, nós temos uma média importante, esse aqui, ó, índice de solvência positivo e crescente ao longo do tempo, tá? Então dá para você ter uma guinada aqui no Titanic se você vê alguma coisa estragando aqui na frente. Você tem que ver o que está causando aqui, porque virar de uma vez é muito perigoso. Então, nós temos uma média de 38% de ativo superior ao passivo no plano BD, nesse retrato desse LM feito ano passado.
tá? E aqui é o fluxo de caixa. Olha como tá beleza. Aqui é só NTNBs, tá? Aqui eu cubro com CDI que eu tenho na carteira para cobrir esses fluxos de caixa. Então o fluxo de caixa é muito tranquilo. Pagamento de benefícios não tem problema. Então esse é o retrato do BD, tá? E o retorno esperado. Vocês podem ver que essa bolinha no meio aqui é mais ou menos o que se espera de retorno, tudo em torno muito próximo ou acima ou igual a 6%, em volta aqui de 6%, para um atuarial de IPCA mais 5%. Então é gerador de superávit ao longo do tempo. Essa curva, quando nós entramos, eu não tenho ela aqui, mas ela era o inverso, ela era toda negativa. Mas com a oportunidade do ano passado, nós revertemos essa curva. Tá? E aqui é o CD, é o BD. Meu Deus. É o soldado. Desculpa aí, eu não vou entrar mais em detalhe dele, porque a solvência dele, né, está negativa em 0,86, então nós temos que fazer alguma coisa nesse plano, ver o que está acontecendo. Tá? E aqui, gente, o grande recado aqui é o seguinte. Lembra que eu expliquei imunização? Por que quando eu tenho uma taxa de juros no mercado bem acima do minha rentabilidade minotorial, ou seja, eu compro um título público de risco soberano, que a gente chama AAA, melhor risco do país, 150 base pontos acima aqui, ó, 1,50 acima, 6,54 para 5,53, 7,71 para 5,50. Olha a diferença. Eu poderia ter tido uma janela de 2013 aqui, uma parte do 2013, até aqui, 2017, teve mais uma oportunidade aqui, para comprar, zerar o risco da carteira e comprar títulos acima do mínimo notorial. Aí, não estou querendo dizer nada de passado, por que ou não que não foi feito. Tinha os seus motivos lá, que eu não tenho isso em ata, mas tem esses motivos que determinaram isso aqui. Poderia aqui ter tomado outro rumo, igual eu mostrei o BD ali. Deu para entender, gente? Se eu compro IPCA mais 7 e meu tutorial é 5, por que eu tenho que ter bolsa ativo de risco? Teria isso aí e gerar o superávit. Mas não foi feito, tá? Entendeu? O estagiário me ajudar aqui, beleza? Foi. E aqui é só para mostrar que o plano soldado teve uma taxa interna do passivo de 103% contra a rentabilidade líquida de 103%. Então o investimento teria que render 6,74% para não gerar déficit no plano. Só que 6,74%, né? As oportunidades que eu tive aqui. Então eu poderia ter tido aproveitado essas oportunidades. Bom, qual foi o efeito dessa imunização e otimização que a gente fez? O efeito é esse aqui, a gente fez a partir do segundo semestre. Então começou a gerar todos os planos resultados superavitários. 0,82, 1,58, isso acima do mínimo notorial. 0,63, 0,37. Tá? Isso que é imunização e otimização. Independente do que acontecer com a bolsa, a imunização te garante esse resultado aqui, para você estar fora do risco. E isso é que tem que fazer com o plano BD. Que é a composição dos planos, né? A maioria, o BD principalmente ali, a maioria, né, tá em renda fixa, né? E aqui no soldado a gente tem um componentezinho aqui
meio enjoado, que é esse cara aqui, ó, imobiliário. Nós temos uma carteira de imóveis, eu falo para todo mundo, terrível. Não vou esconder. O Zé Geraldo sabe disso. Tem 75% de vacância. Nós estamos aprovando no Conselho, já com o Zé Geraldo lá, uma reforma em todos esses imóveis, porque nunca foi feita reforma forte nos imóveis. Se vocês entrarem neles, ninguém aluga. Então tem que mexer. Aí vai depreciando. Mas nunca foi mexido. Então... E vai dar qual destino desses imóveis? O destino. Pergunta, excelente sua pergunta. Qual destino eu dou para o imóvel? Primeiro eu tenho que arrumar. Porque se você vende uma casa com a pia quebrada no meio, um teto vazando, não vai. Senão você bota lá embaixo. Então, o destino é vender. Se não tem ocupação, tem custo. Calma, vamos devagar. Sem ansiedade, que eu vou te explicar. Primeiro é o seguinte. Chegamos lá com tudo despencando. Então, pronto. O que se faz? Contratamos a consultoria internacional. Ela fez a avaliação geral da carteira e dividiu em 2 blocos. Quanto foi essa consultoria? Essa contratação? Tem um ano. Não, o custo. Ah, não, esse custo nem foi. Você pode contratar a consultoria, que às vezes o contrato da consultoria sai mais caro do que o... Não, se você foi barato. Não, se você foi barato. Por tudo que ela fez. Consultoria, quando fala assim... Quando a gente contrata, quando a gente tem uma empresa especializada para fazer um trabalho, então vamos esquecer o nome de consultoria. A gente faz 3, 4 cotações, tá? Segue todas as instruções normativas do fundo de pensão, toda a governança, passa pelo compliance, passa pelo comitê de investimentos, passa pela diretoria, passa pelo conselho, passa por todos os fóruns. Olha-se o melhor preço, tá? E nem sempre o preço mais baixo é melhor, que pode ser que ela tenha, você passa a ficha dela lá e vê um monte de coisa podre para trás. Então, é uma consultoria feita com muita governança. Inclusive, criamos para isso, o Lucas explicou, um comitê de reforma dos imóveis, que tem representantes dos participantes e da patrocinadora. Para não falar que está comprando parafuso mais caro, está fazendo isso, está fazendo aquilo, tem tudo lá. Seu Renilton e outros estão participando lá dessa turma lá. Tá? Então, essa consultoria, o que é que ela falou? O que é que ela disse? Você tem 2 coisas para atacar aqui. Primeiro é risco iminente. Esse é risco de vida, de transeuntes no prédio, de incêndio, de que pode acontecer de fio encapado 3 vezes, ou fio desencapado, tudo quanto é lugar, tem que arrumar. Esse é obrigatório e não gera nem retorno, porque não é porque eu pus um Durepox aqui, eu pus uma outra coisa aqui que vai melhorar o preço do imóvel. Eu deixei, eu estou com risco. Então isso eu tenho que fazer. O conselho já aprovou, a gente está atuando. O outro aí são outra coisa. A empresa vai fazer o estudo, depois disso feito, não tem mais risco, está com a VCB normal, tudo em dia. Aí agora, o que vai se fazer? Vai reformar? A que nível de reforma? Qual é a aptidão que tem na região para esse retrofit geral? Né? Se é quadra de tênis, se é consultório, o que é? E se vale a pena, por cada real gasto, quanto que eu vou ter de retorno nisso aí? Aí vem a resposta seu questionamento. Se falar que eu vou gastar R$1, mas vou ter 0,80 de retorno, eu tenho que vender. Agora, se falar que eu vou gastar vou encher o prédio e vou ter tanto de retorno, a gente tem que analisar o payback para ver se faz ou não faz. Tudo isso passando em todos os fóruns de governança, inclusive o Conselho Deliberativo. Ok? Só um momento. Eu queria fazer uma pergunta seguinte. Considerando a situação que o BB está, fazer esse retrofit, vai ter que haver... De casa. Está online. A minha pergunta é o seguinte: considerando a situação que o BD está,
Se fazer esse retrofit, você vai gastar um valor, uma aplicação aí, um custo. Se vai ter novo aporte dos participantes para esse plano BD. Pergunta é ótima. Para o plano BD, vamos lá. Naela, me ajuda aqui. Quanto que eu tenho de participação de imóvel em BD? Porque eu não sei cor, eu sou daltônico, eles põem cor no gráfico e ferra. 078. 078. É uma participação muito pequenininha. Então não vai afetar, dado que eu te mostrei ali que a gente imunizou a carteira com o percentual bem acima da rentabilidade miniatorial. Tá? Então o impacto é muito pequeno. Acho que ele está falando de saudável, tá? Não, agora eu chego lá. Respira. No plano saudável é diferente. Como a participação é maior, evidentemente, eu vou ter que tirar do investimento, porque o imóvel já é um detrator de resultado ao longo do tempo, do jeito que ele veio até agora. Mas você tem que imaginar uma coisa. O risco iminente eu tenho que fazer. Esse não tem jeito. Esse é prejuízo na veia. Nunca você reformou um carro, leve no mecânico hoje para você ver o que vai acontecer. É pastilha, não sei, um monte de coisa que eu estou falando. Então tem que ser feito. Senão é risco demais até para a fundação. Né? Esse tem que ser feito. Esse aí monta mais ou menos em torno do patrimônio, vamos pôr de 4 bi que a gente tem, essa participação em imóvel aí, dependendo da participação de cada um, vai montar 18 milhões de reais. Ao todo, tá? No 4 bi, então você faz uma divisão aí e vê o que vai dar. 4 bi é a carteira toda. A carteira toda, eu estou vendo o montante total. A carteira da Copasa Copasa Saudável. O Copasa Saudável tem 4,87 imóveis. Né? A carteira dela é 4,87%. em imóveis. O patrimônio dela, pega para mim, que eu não sei de cor aqui não. Bom, então é lógico que tem um patrimônio de afetação aqui no saudável, que ele já está caindo, né? Se eu vender o imóvel hoje, eu não consigo vender do jeito que está, né? Inclusive com risco iminente. Risco iminente nós somos obrigados, obrigação legal, que está no estatuto. Não foi feito antes, não sei porquê. Está no estatuto, é obrigado a fazer. Então vamos ter que arcar com isso, tá? Descobriu o patrimônio aí? Bom, o pessoal vai passar o patrimônio aqui para ele não perder tempo, aí eu te falo. Então, vai ter afetação. Depois, aí vem a parte do retrofit, né? Esse retrofit, dependendo do resultado que eu coloquei aqui, se um vira 1 em 30, se um vira 1 em 20, qual que é esse payback de retorno? Pode ser superavitário ou não. Aí o conselho, comitê de investimento, diretoria, vai determinar se vale a pena vender, que eles vão dar esse parecer para nós, ou continuar para fazer a reforma. Vai tudo em função de retorno que vai dar isso aí. Por exemplo, qual que é o patrimônio do Copasa Saudável? 1 bi 128 é o patrimônio do Copasa Saudável. O imóvel é 53 milhões. Qual que é a vantagem de manter esses imóveis em vez de vender? Boa pergunta. Nós já vendemos o imóvel, quando eu entrei lá, que foi a participação do Life Center. Aí você vai perguntar para mim. Eu vou te responder aqui, apesar de estar aqui representando a empresa, eu vou te responder a pessoa física. Qual a vantagem de ter esse imóvel lá? Nenhum. O plano é velho, uma hora eu vou ter que vender, né? Porque vou pagando aposentadoria. Você queria receber em janela o tijolo? Uma hora? Não, ninguém. Então tem que vender uma hora, né? Que o plano está ficando velho. Então a gente está atento a isso. Por isso que a gente está fazendo todos esses investimentos, reformas e retrofit, para dar liquidez para a venda e melhorar o preço de venda.
É o tal do payback que eu estou colocando para você aqui. Então, todo real investido vai ter uma metrificação. Se ele vai me gerar prejuízo ou vai me gerar ganho. Está entendido? Mas por mim eu já tinha vendido há muito tempo, se pudesse. Mas eu entrei, eu tinha imóvel lá, então acabou. Tem que tratar ele. Tá? Pessoal, eu queria só pedir se vocês pudessem anotar essas perguntas, porque a gente vai ter momento de perguntas no final. Vai. Acho que vale a pena, tá? Então, gente, é porque eu tenho aqui uma coisa importantíssima aqui do CD para mostrar para vocês ainda. Então, aqui é a rentabilidade dos planos Copasa. Olha só que interessante aqui também, gente. Olha só, o Copasa Saudado, tá? Ele deu nos últimos 60 meses 60%, né? 60,94%. O mercado que a ADES calcula é mais de 120 fundos de pensão, deu 60,78%. Ele está para e passo com o mercado, está em termos de rentabilidade, tá? Agora, aqui também ganhamos do mercado financeiro, mercado de fundo de pensão, tá? Nos 36 meses, tá? E aqui estamos ganhando do mercado financeiro. Então, a rentabilidade, apesar da carteira imobiliária, está superando o mercado, tá? Agora, o que acontece aqui? O fechado, que é o PT, que está imunizado, que está mais tranquilo, por isso que a gente vai fazer uma avaliação para entender, ele não deu uma rentabilidade menor? Por que ele está todo tranquilo e esse aqui não está? Então a gente vai ver com a empresa para ver o que aconteceu no soldamento. Tá? Mas o barato está somente tranquilo sem contar com aquela ação do IPC, né? Tá bom? O IPC não afeta aqui não, afeta? O RP5. Ah não, RET, você está falando? Não, o IPC. Ah, o IPC, tá, IPC. IPC é um furto lá de 88, eu nem era nascido. Pode viabilizar esse plano de função. Hoje mas e depois? Nós já baixamos bastante. Sobre a questão do IPC, que afeta o RP1, né, hoje está em discussão, ele tem afetação se tiver aí um ganho nesse plano. Só que hoje, eu estou falando assim, tirando a parte contingencial do plano, o RP1, se eu for fazer a análise específica da rentabilidade do plano com os compromissos atuariais dele, ele está imunizado. Que é isso que o Barata falou. Então ele casou ativo com passivo, então está tudo casadinho. O problema que pode haver em termos do IPC, lá que foi feito lá na década de, como o Barata falou, em 88, né, ele pode dar um déficit nesse plano. Mas é que tá, pelo tamanho da discussão que se tem, é uma discussão que vai de 15 a 150, entendeu? Então essa discussão, por isso que a gente fez uma contratação de um advogado que já tem um olhar para o IPC, que é um advogado inclusive, que trabalhou aqui na Copasa, né, que é o Dr. Pedro Scapulatempo, que ele vai olhar isso para a gente, tá? Ele está fazendo essa defesa em relação ao IPC, tá? Isso foi transitado, então, essa ação foi transitada de julgado desde 1997. Mas o valor que veio agora foi um cálculo, a gente teve um cálculo que foi de 27 mil, feito pelo judiciário. Aí o judiciário vai fazer um cálculo, tem a discussão do cálculo, porque se for aquilo mesmo, já vem do plano. Não, você está perfeito. Não, que nem tem só deixa claro que é o RP1. É o RP1. Só que a maioria dos empregados estão no serviço. Volta um slide. Quando a gente está falando da questão do IPC, pessoal, para o pessoal que está de casa, que está ouvindo, foi trazida aqui uma pergunta na audiência, ele afeta o Copasa fechado. Só ele. Ele não afeta o Copasa saudado e não afeta o novo plano do Copasa. O novo plano do Copasa a gente nem entrou para falar dele ainda. Tá? Então lembrando, a gente tem dois planos BDs da Copasa. Um fechado e um saudado. O que o Barata está falando aqui, vamos separar, eu gosto de dizer isso, vamos comer o boi aos bifes, né? A gente está falando assim, ó,
No conceito de imunização, o Barata ele conseguiu, dentro da carteira de investimentos, imunizar o plano BD fechado, que é o RP1. Quando foi tentar imunizar o plano saudado, ele não consegue, por isso que vai fazer uma auditoria dentro do plano saudado. Então, tem o fechado, o saudado e eu tenho o novo plano Copasa. O novo plano Copasa não afeta nada essa discussão que a gente está tendo aqui. A gente vai falar de rentabilidade agora, ele vai entrar para falar da rentabilidade aqui agora, tá bom? Bom, gente, então, eu tenho uma hora de palestra, tá? Mas vocês me descontam o tempo das perguntas, tá? Porque agora eu vou entrar no assunto, vocês vão gostar mais ainda, que é o plano CD, que bate muito no bolso, né, gente? Plano CD, todo mundo aqui tem CD, né? Todo mundo tem? Então, vamos lá, plano CD, conceitos. Vamos lá. O que é benefício concedido e benefício a conceder? Benefício concedido é aquele que já está aposentado recebendo benefício. E benefício a conceder, Cesário, por favor, presta atenção em mim. Obrigado. E benefício a conceder é aquele que está acumulando recursos que vai aposentar. E a massa aqui, então, nesse plano, é 73% a conceder e 27% concedido. Qual que era o ideal aqui hoje, a gente está mostrando? Perfis de investimento ou ciclo de vida. Talvez o camarada que está aqui, tá? Ele quer risco ou não quer risco, né? A instituição que eu vim, que acho que todo mundo sabe, eu trabalhei 35 anos na Forluz, lá tem aposentado que está pedindo perfil de investimento. Uns falam, eu quero bolsa, que eu acho que o Brasil vai melhorar e esse troço vai estourar. E eu preciso de mais dinheiro lá na frente. Outros falam, não, eu quero ficar no CDI, eu tenho medo, eu quero ficar no papel de cardíaco, né? Sem susto, né? Bom, então, presta atenção nisso aqui. Então, essa aqui é a massa. Tem gente elegível de 5 a 10 anos, de elegível até 5, e quando o cara aposenta, eu espero que ele viva ainda uns 20, 30 anos, né? Bom, isso aqui é a parte mais importante dessa apresentação hoje. Esse conceito que muita gente não compreende, tá? Critério de contabilização e seus impactos nos ativos. Você tem duas formas de contabilizar os ativos em fundo de pensão. Chama marcação na curva e marcação a mercado. No plano CD, é obrigatório por lei que se marque a mercado tudo a partir de 2020. Tá? E a Libertas tem fundo de pensão que marca na curva o estoque antigo. Mas a Libertas sempre optou por marcar a mercado os seus planos, tá? Bom, e o que é isso aqui? O que se impacta na nossa vida aqui? Imagina só, gente, é 2 quadrinhos aqui que eu queria a atenção redobrada de vocês aqui. Essa reta aqui, apesar de ser reta, aqui, ó, é marcação a mercado. E aqui é uma reta, que apesar de ser reta, chama marcação na curva. Mas de curva não tem nada, é reta. Tá? Todo ativo que você compra aqui, o preço do vencimento é o mesmo. É o mesmo. Tanto no mercado quanto curva. É o mesmo preço do vencimento. E aí? Bom, olha só, gente. Interessante para vocês entenderem, até na aplicação suas aí fora. Eu comprei um ativo de 3 anos de vencimento, 3 anos de vencimento, que ele vai vencer lá, ele vai me dar R$1.000. Tanto na curva quanto no mercado vai me dar R$1.000. O que é a curva? A curva é
Se eu comprei ele a 6% ao ano, vamos esquecer a inflação aqui. Se eu comprei ele a 6% ao ano, eu jogo 6%, eu tenho 890. No ano 2 eu jogo mais 6%, eu tenho 943. No ano 3, mais 6%, eu tenho 1.000. Né? Simples. Ou eu descapitalizo. Tiro 6% para cá, descapitalizei, descapitalizo mais 6% e descapitalizo mais 6%. Né? É o camarada que chega lá na indústria automobilística, vai comprar um carro, eu te vendo esse carro daqui a 2 anos por 100 mil, independente do que acontecer. Eu faço um pacto com você. Então você vai descapitalizar e vai no banco olhar diversas taxas para ver quanto que você tem que ter hoje, para não preocupar mais que lá na frente você vai ter o dinheiro para pagar. Né? Bom, e a marcação mercado? Essa aqui que é danosa. Marcação mercado, você compra, paga o mesmo preço, 840. No vencimento, é o mesmo valor, R$1.000. Mas o que acontece no meio do caminho? Quem vende no meio do caminho pode ganhar ou perder dinheiro. Por quê? Se eu comprei a 6% aqui e tem 840, vamos supor que aconteceu o estresse no mercado, o governo teve que pagar juros mais altos e os juros pulou para 7%. Lembra que a curva não está nem aí para esses caras aqui. Ó. Continua a 6%. Porque eu não vou vender. Curva significa não vendo. Não vendo no meio do caminho. E mercado eu vendo a hora que eu quiser. Né? Então, quando bateu 7% aqui, o que acontece aqui, gente? Eu descapitalizo aqui, em vez de 6% a 7%. Então, em vez de ter 890, eu tenho 873. Em vez de crescer 6%, eu cresço só 3%. Então, nessa analogia, vamos lá. Se esse negócio aqui bate 10, estressa mais ainda, bate 10, eu vou descapitalizar 10, pode ser que eu tenha um valor aqui abaixo dos 840 que eu comprei. 800, vamos supor, chutar aqui. Aí, o que o participante faz? Apavora. Isso é título público do governo. Aí apavora. Aí começa a mandar o WhatsApp que a Libertas quebrou. A Libertas não fez nada. Ela comprou um título público de qualidade e está lá. Só para ilustrar, o banco lá nos Estados Unidos faliu por conta disso. Exatamente. Ele marcou na curva, na hora que teve que honrar a liquidez, ele foi a mercado e levou ferro. Essa é a grande deixa porque que CD tem que ser mercado. Então, gente, o que acontece? Como é que você chama? Onassis. Não, Onassis. Onassis. É um nome de rico, né? Onassis. Chique. Inteligente, Onassis. Então, aqui, gente, se bater 10, dá negativo. A cota. Ah, Libertas quebrou. Pelo amor de Deus. E agora? Gente, e o cara apavora e resgata. A hora que bateu 10%, está aqui negativa a cota, significa o quê? Que eu vou render 10% até aqui, porque no vencimento o valor é o mesmo. Aí ele deixa o dinheiro todo na mesa, para quem fica, e vai embora. Né? E a mesma coisa o inverso. Se essa coisa bate 4%, eu descapitalizo aqui, o 840 mil que eu estou aplicando aqui, que ia ser 943, está 962. Ou seja, eu estou ganhando mais do que eu apliquei, que foi 6%. Devo estar ganhando aqui 8%, 9%. Aí a alocação tática, talvez é hora de sair fora, por causa daqueles movimentos de mercado. Nós entramos em título ano passado, a IPCA mais 5,86 e vendemos esse ano a IPCA mais 8. E não tem IPCA mais 8 no mercado, mas nós tivemos. Entendeu? Então, essa aqui é o grande segredo. E eu alerto muito, gente. Nós estamos na Copasa aqui, há 1 ano e meio atrás eu fiz aqui a apresentação, aqui não, lá no Teams. O pessoal lá no PDV, eu falei assim, gente,
calma, não tira o dinheiro, o mercado está estressado, não é hora de tirar, vocês vão deixar dinheiro na mesa. E eu dei até um exemplo, a Copasa estava R$18, hoje já está 11. Vocês acham que ela vale R$11? Vocês querem ir embora? Hoje já está 20. Então é o seguinte, quando o ativo cai de preço, deprecia, você tem que saber escolher os ativos que você tem na carteira, olhar antes de tomar a decisão e não sair apavorado. Resumo da história, eu só tenho aplicação em renda fixa, está marcada a mercado, eu posso dar rentabilidade negativa? Posso. Significa que eu estou quebrando? Não. Significa que eu tenho que olhar o que é a minha carteira, né? Se eu estivesse aqui falando com vocês, ó, deu uma rentabilidade negativa, porque a loja americana deu um câmbio de não sei quantos bi, aí era dureza. Mas não é isso. Eu estou marcado a mercado, com título público. Quando vocês estão no Tesouro Direto, muita gente conhece, é isso que acontece no Tesouro Direto, né? É isso que acontece. Eu fiz minha irmã entrar no Tesouro Direto, a taxa subiu, mas não me ligou, mas sim, me xingou até, só me chamou de nome feio, porque minha mãe é a mesma, né? Senão, pegava mal. Mas achou ruim, mas agora entendeu. Agora o mercado, gente, é cíclico. Eu já expliquei então. Quando o mercado está estressado, a taxa de juros sobe. O pessoal da Liberta está assistindo tanto palestra que eu vou dar uma provinha para você semana que vem lá. Viu, Cesário? Você vai participar também. Então, quando o mercado está estressado, gente, para você comprar um título, paga-se mais caro. O governo tem que vender mais caro o título, né? Se você tem algum amigo seu no cheque especial, você vai te pedir empréstimo, ou você não empresta, ou você cobra acima do cheque especial, porque tem um risco embutido isso aí, né? Mesma coisa isso aqui. Então, quando a taxa sobe, que foi aqui ano de Lava Jato, impeachment, a hora que aconteceu com a taxa foi de 3 a 4, NTNB e IPCA, mais 3, 4, chegou até a 7% aqui, gente. Tá? Então, o que isso aconteceu no mercado? Reflete aqui nos IMAs aqui, ó. CDI foi 35%, olha os IMAs indexados à inflação. E por que esse B5 mais reflete mais? Porque ele tem mais tempo de vencimento. Mais tempo de vencimento, você vai descapitalizando há mais tempo. Então, ele é mais sensível à variação de taxa de juros. Tá? Então, nesse período, a rentabilidade da Copasa foi 46% do CDI. Ela quebrou? Não. Ela está aí. E o que deu no outro ano? No outro período? Gente, tá complicado aqui, viu? Passou. Passa 5 minutos depois, né? No outro período, gente, olha como o mercado é assim, ó. Tem que ficar atento a esses movimentos. No outro período, melhorou bastante a economia, as taxas caíram de 7 para 4, aqui ó, 2%, 3%. Aí refletiu na marcação ao mercado. Olha o IMA longo, 122%. Olha o IMA geral, olha outro IMA, olha o CDI, 41%. Cota, 7,50 do CDI. Ou seja, gente, quem apavora aqui, não ganha aqui. É isso que tem que deixar bem claro aqui no conceito. Tá? Eu estou protegido da inflação. Tá? E agora, gente, vamos lá. Ficou ruim, melhorou muito. Melhorou muito? Aí eu falo que a gente tem que jogar sal grosso. Aí nós entramos com o Zé Geraldo lá. Né, Zé? Olha a inversão. Tudo subiu. Como veio aqui tudo de crise para todo lado, Covid, lockdown, guerra, as taxas abriram de 2 a 2 e pouco, bateu aqui 6 e tanto, 7 não chegou em 6,43, tá? A bolsa continuou despencando aqui 5,11,
a Bolsa, naquele período de bonança, subiu 166%. E naquele outro período caiu 28%. Então, tudo é cíclico. Melhorou a Bolsa, melhora as taxas, melhora tudo. Piora a Bolsa, piora as taxas, piora para a marcação, bom para comprar. Bom para comprar. Então, teve a rentabilidade nesse período de 86, 56. Aí, o que a Liberta fez? Aproveitou aquilo. E compramos. Aí, o que tem acontecido? Olha a inversão que está vindo de novo. Que começou a refletir no resultado a partir, olha como é que a coisa é grande, a partir de março, que aqui ainda estava alto. Aqui começou a inverter. Por quê? Política fiscal, mercado acreditando mais, o governo mais austero do que esperava, né? Então, aconteceu essa queda aqui. Com isso aqui, olha o que fez com os IMAs da nossa carteira. 539,876, que esse é um composto dos dois, o mais longo 11,16. O Bovespa continua negativo, mas eu vou mostrar o que deu. Aí nós estamos agora recuperando já com 88% do CDI, tá? E a gente acha, a continuar do jeito que está, ontem fechou mais, nós estamos aguardando para fazer mais alocação tática, porque o que a gente já vendeu aqui já deu IPCA mais 8. Então nós vamos, a gente acha que esse ano vai ser muito melhor, é aquela curva que faz isso e isso inverte, tá? Aí, para vocês terem uma ideia, a rentabilidade desse título IPCA, nesse ano, já deu 11%, contra 5,21% do CDI. E aquele mais curto, que tem menos sensibilidade à taxa de juros, 5,82%. Tá? Então aqui, a rentabilidade está em torno de IPCA mais 7%, mas já deu 8%. Porque o mercado é muito volátil, então quando você traz aqui 3 dias, 4 dias depois, você tem que mudar o gráfico. E bolsa, gente? O que eu faço com bolsa? A bolsa a gente não tem exposição tão grande, mas é hora de vender bolsa. Veja bem, PL é um índice na análise fundamentalista que mostra o comportamento da bolsa no mercado. Quando o PL é baixo, significa que você recupera mais rápido o dinheiro investido em bolsa, o payback, né? É preço que você paga sobre o lucro que dá, tá? Ele nunca teve, desde 2001, tão barato igual agora. Então, se você vende bolsa aqui, você perde essa oportunidade aqui. Olha o que ela já deu de 23 de março para 26/5. Hoje, anteontem, já está acima disso aqui. Já deve estar nos 118 mil, mais ou menos, a bolsa. Então, 15%. Então, tem que guardar, tem que ter paciência. Tá? E vai melhorar mais com o perfil de investimento. Tá? E tem a alocação no exterior. Por que a gente aplica no exterior? Porque lá você tem acesso a grandes economias, né? Acesso às principais empresas do mundo. O S&P 500 tem 500 empresas, né? Nós temos Google, Facebook, Starbucks, Apple, Adidas, uma série de empresas, né? É a diversificação geográfica e a gente só pode aplicar até 10% no exterior, é a legislação, tá? Não pode pôr mais não. Mas a diversificação sai um pouco do risco Brasil e a questão de correlação, tá? Você aplica lá, aplica aqui, às vezes aqui está mal, lá está bem, então você faz um misto na sua carteira aí para contrabalançar isso aí, tá? Nos últimos anos, eu mostro também a rentabilidade exterior dos últimos 10 anos, o equity lá fora, ações quase 400%, o índice multimercado lá fora 212%, né, contra um CDI de 131%, enquanto a Bolsa Brasileira de 80%. Por isso que vale a pena também investimento lá fora. Novo plano Copasa, participação aqui
Nós temos a participação em bolsa, que é conservadora, de 4%. Isso aqui são fundos multimercados, tá? Estruturados. Imobiliário, tem 4%, operação com participante, exterior 5%. Então, o pessoal da Copasa, até que no novo Copasa não tira muito empréstimo, não. Está 2%, 2,97%. Cadê o nosso amigo ali? Ah, está ali. Então, a participação é pequena. Aqui, então, o que dá isso? Bom, rentabilidade. Nos 60 meses, nós ganhamos no mercado e ganhamos do CDI. Apesar de toda essa marcação ao mercado, que o ano passado a gente aproveitou isso e comprou título acima, tá? Agora que está vendo o resultado. Está vendo o resultado bom? Olha em maio quanto vocês vão ter de resultado. 1,67. Contra o CDI de 1,12. Começou a vir os resultados positivos, né? Então, superior ao mercado, que é importante ver um tempo maior, tá? Se você pegar 36 meses, apesar de a gente ter comprado NTNB, que deu essa oscilação, está praticamente par e passo com o mercado e quase igual ao CDI, né? Esse ano aqui, até abril, melhor que o mercado e abaixo do CDI. Porém, nós já estamos tirando essa diferença aqui em função dessa melhora do humor do mercado financeiro. Tá? É isso, gente. Então, dúvidas? Eu não sei se é agora ou no fim. Deixa para o final a dúvida. É um rito aí que o pessoal... Não sei, eu creio não, tá? Bom dia, eu queria fazer duas perguntas para você. A segunda é que você falou sobre aplicações a longo prazo e acompanhamento do mercado. Aí eu gostaria de saber como que a Libertas trata essa carteira, vamos dizer assim, a carteira que ela tem, de tal forma que ela possa administrar o dinheiro que tem de forma a migrar de uma aplicação para outra, vamos dizer assim, sem perder dinheiro ou da melhor forma de não perder dinheiro. A segunda pergunta que eu queria fazer é se vocês, estando a Selic lá em cima, se vocês já têm alguma informação ou algum parecer, alguma coisa relativa à baixa da Selic e a que nível que poderá chegar a Selic no final do ano. Bom, vamos lá. Uma coisa... Como é que eu chamo? Wilton. Uma coisa é o seguinte. Investimento, a coisa mais importante de investimento que eu considero, chama ato regular de gestão. Toda decisão que você toma de investimento, você tem que ter um fundamento para aquela decisão. Tudo em ata, tudo passado em comitê de investimentos, tá? Porque, eu vou te falar uma coisa, acertar tudo a gente não acerta não. A gente erra também. Se a gente acertasse tudo, eu vou te falar, eu não estava aqui dando palestra não. Eu estava em casa, na praia, e só ganhando dinheiro, né? Saí do Bitcoin lá 67, voltado a 15, né? Então assim, de investimento, você tem que ter uma razão daquele momento para você investir, tá? E se der errado, todo mundo que vê o dossiê fala, não, esse cara tinha todos os argumentos para entrar nesse ativo e não deu certo, ou deu certo. A grande maioria dá certo, mas também você perde. Agora, existe um livro interessante, te aconselho até a ler, chama Axiomas de Zurich. Esse livro fala o seguinte: se você entra em um investimento, não case com ele. Porque pode ser que a hora que você vê que o barco está começando a afundar, cai fora. Porque às vezes aconteceu alguma coisa. Exemplo, loja americana. Nós não tínhamos crédito em loja americana. Mas se alguém viu antes, se alguém do mercado sentiu que loja americana estava em dificuldade, cai fora antes. Mesmo que ela esteja, que você tenha uma perda de dinheiro aqui,
mais preferível do que você ir lá no fundo do poço. Então, o investimento é assim. O interessante tem um cara muito inteligente que fez a tal da fronteira eficiente, o Markowitz, e fala assim, gente, é o composto da sua carteira. Às vezes você perde uma aqui, mas ganha 2 vezes lá. Então, esse é o mix. Por isso que tem, chama diversificação de portfólio. Por isso que tem que fazer. Agora, como é que é acompanhado? A gente acompanha a carteira nossa diária. Essas taxas de juros aí, tem gente lá na UBS que fica todo dia acompanhando. Na ela mesmo é uma. Abriu, fechou, o que está acontecendo? E não é só abriu e fechou. Abriu por quê? Qual o motivo? Vai mais? Vai menos? Então, tudo é discutido internamente e externamente. Por isso que a gente tem até investimento no exterior. A gente conversa com a comunidade do exterior, Schroeder, BlackRock, o que vocês estão achando de fora? Diariamente a gente tem contato. E com os analistas e a comunidade do mercado financeiro, os principais players aqui do Brasil. Tá? Almoçamos com os caras, conversando todo dia. Às vezes eu fico em casa até 8, 9 horas da noite, que o investimento não tem sossego. Toda hora muda. Agora, com a globalização, é muito complicado. Né? Você chega lá hoje, se o Congresso faz alguma medida que você não está esperando, dá um impacto imediato. Aí você tem que sentar, não apavorar, analisar, porque às vezes o mercado assusta e o preço cai muito. Talvez é só susto, a oportunidade de entrar. Talvez não, a oportunidade de sair. Então tudo isso é muito monitorado. Tá? Mais uma vez, não acertamos tudo. Mas a ideia que eu mostrei aí, a gente tem batido o mercado. Né? Isso é que é importante. Né? Em termos de resultado, a gente tem batido o mercado. Tá? O que mais? Eu acho que isso de tudo. Selic. Boa. A gente tem as projeções todo dia de Selic, de mercado. Tá? O mercado tem um sentimento que a Selic no fim do ano que vem chega em torno de 9, né? Ano que vem 9,50, esse ano 12,25. Olha, 12,25 esse ano, que eu acho que é uma queda bem bobinha. Por quê, gente? O governo, ele tem que reduzir, porque, primeiro ponto, a inflação está domada. 3,97 nos 12 meses, né? Contra 10 há um ano atrás. Né? Agora, tem que ver que juros altos, as empresas não dão conta. Está tudo fechando aí, gente. Vocês viram lá, a loja americana ou outra coisa, mas olha a Marisa, Tokstok, né? CVC, tem um monte de empresa com problema. Por quê? Muita gente tomou dívida em CDI lá em 2020, naquela moleza de 2%, e projetou o seu budget a 2%. Hoje está 14%. Quer dizer, a despesa financeira da empresa aumentou demais. E em contrapartida, como o país está crescendo pouco, as vendas não alavancaram tanto igual se esperava. Aí você tem uma dificuldade de geração de resultado, porque você tem uma despesa financeira muito alta, isso está estrangulando um monte de empresa. Pequena, média empresa grande, a dificuldade é muito grande. Então o país fica muito sufocado com juros altos. Aí a gente tem aqui um primeiro comentário, né? Queria ver um gráfico comparando o CDI com o rendimento da Libertas nos últimos 2 anos, né? Que seria mais direcionado para o Barata. Gostaria que detalhasse as operações estruturadas... Oi? Já mostrou na apresentação. Mostrou na apresentação, então a gente pode detalhar melhor nessa nossa live. Quer fazer um comentário? Não, no gráfico eu coloquei 60 meses... Coloquei 36 meses, coloquei ano passado, coloquei esse ano. Então, e mostrei de 2020 para cá tudo que aconteceu e impacto de marcação no mercado. Eu acho que sim, rever a apresentação lá e qualquer coisa pode ligar que a gente responde nessa live aí, tá? Ok. Temos a segunda. Gostaria que detalhassem as operações estruturadas ou fundos estruturados. Qual o percentual do nosso saldo Copasa é aplicado nesses ativos?
E qual é o valor da taxa de administração cobrada atualmente? Nossa, vou passar para você. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Nayara Queiroz, eu sou gerente de investimentos da Fundação Libertas, da equipe do Rodrigo. Né? O novo plano Copasa, ele tem aproximadamente 10% em investimentos estruturados, né? Que são os fundos multimercados, né? São aqueles que a gente falam, né? Que podem fazer alavancagem, né? Podem ficar vendidos ou podem ficar comprados. E os fundos de investimento em participação, que são aqueles que fazem, né, investimentos reais. Por exemplo, a Libertas tem investimentos em florestas, em infraestrutura e etc. Essa pergunta da taxa de administração, eu entendo que né, em relação à taxa de administração que a Libertas cobra, né? Florestas 0,56. Sabemos que os rendimentos da Libertas nos últimos 3 anos está bem abaixo do rendimento da poupança, que é o pior dos investimentos. Eu gostaria de entender, quando a Selic está alta, o rendimento da Libertas é baixo. Quando a Selic está baixa, o rendimento da Libertas continua baixo. Então, o que precisa acontecer para a Libertas dar um rendimento anual maior que a poupança? Bom, você vai me desculpar, mas o que precisa acontecer é você rever o que eu apresentei, que está tudo explicado ali. E essa informação sua não é verdadeira. Eu acho que você tirou o dado em algum outro lugar. Tá? Eu gostaria de falar sobre isso, porque exatamente é o que a gente encontra no dia a dia aqui na Copasa. Né? Eu poderia até falar alguns nomes que a gente tem no dia a dia que falam exatamente sobre isso. E na realidade isso não é real. E a gente tenta mostrar, inclusive eu e o Rogério, a gente tenta mostrar o outro quadro, que inclusive o Rodrigo deixou muito claro aqui na apresentação dele. Inclusive ele fez o gráfico de 36 meses, né? Fez o gráfico, está lá todo comparando CDI, os investimentos, tudo, e sempre acima, não só da inflação, né? Sempre acima absolutamente de tudo. Então é acima do mercado, acima de tudo. Então não é verdade isso. Né? Não é verdade. Então basta prestar atenção nas apresentações feitas que vai ver os gráficos onde está colocando a real situação dos nossos investimentos. Tá? Eu acho que para a gente prestigiar também quem está aqui hoje, tinha aquela moça, né, queria fazer uma pergunta. Por favor, leva o microfone para ela. Meu nome é Vânia. Gente, o senhor Rodrigo, a pergunta depreciação do imobiliário. Por que não fez as reformas durante as gestões dos planos existentes anteriormente? E sobre espera só um pouquinho. E a responsabilização dessas gestões. A segunda pergunta. Depende do momento para outras alternativas. O senhor comentou agonia mesmo, né? Não seria segurar esses imobiliários, tomar conta deles, né? Porque muitas vezes um aluguel ajuda. Muitas vezes o mercado está pesado e a gente sabe, né, que as locações ajudam. A outra pergunta é o seguinte, o senhor falou antes, o senhor falou que vocês muitas vezes não têm as atas anteriores, né, das gestões anteriores. Então, eu sugiro que a Libertas tomasse estabelecer uma prática, né, dentro da Libertas, até mesmo para que que não morra as decisões das gestões anteriores. Porque talvez um erro que cometeu o anterior, os agora não cometam, entendeu? Eu acho que é importante fazer disso uma prática, se não tem essas atas lá antigas. Veja bem, com relação à gestão anterior, eu não tenho o que dizer não, eu não estou denegrindo não, eu estou dizendo o seguinte, a governança corporativa que nós colocamos agora, ela é muito mais forte, tá? Isso é uma evolução natural do mercado, tá? De fundo de pensão. Eu comecei no fundo de pensão em 84, não tinha isso praticamente nada, então foi evoluindo ao longo do tempo, poucas atas e tal, foi evoluindo, e daí hoje a gente está atingindo um nível bem de exigência até da própria Previc, bem até acima disso lá na Libertas, tá? Então o que está lá não vai se perder mais, tá? Dificuldade às vezes encontrar muita coisa de passado, né? Teve aí
falado aí sobre o IPC lá de 1988, né? Então é o seguinte, resgatar essa documentação às vezes é meio complicado, tá? Mas na época talvez não era, não se falava em muita governança e tal, então é complicado. A primeira sua foi de que mesmo? Sobre os imóveis. A questão dos imóveis. Ele se deixou cair tanto, porque qualquer um que tem uma casa vai ter ela para ter uma. Ele foi feito reforma antes. Exato. A reforma, como eu disse, eu não gosto de falar de ex-companheiros meus de fundo de pensão, né? Eu acho que está no estatuto, tá? Que tem que preservar os imóveis, tá? E não foram preservados. O motivo pelo qual isso aconteceu, não sei te falar, né? Eu sei que pegamos uma situação complicada, mas nada que dificulte, vai ter que gastar um dinheiro, né? Igual o carro, gente. A gente nunca faz a manutenção, a hora que vai levar para fazer, fala, o carro não tem nada, tem um monte de coisa para fazer. Então, tem que fazer. Isso é preocupação nossa agora de cumprir até o estatuto, tá? Agora, infelizmente, não foi feito. Mas, eu acho que com isso que a gente está propondo a fazer agora, eu acho que eu coloquei aqui, tem dois rumos, né? Primeiro, o risco iminente eu tenho que resolver. Esse é um ponto. Depois é ver, com essa empresa especializada, que tipo de reforma merece. Vamos supor, fala assim, o edifício lá da Libertas, né? Aqui o foco aqui, é bom ter aqui escritórios, consultórios médicos. Eu estou chutando, tá? Ou é bom ter andar corrido. Então, em função dessa como é que chama? Do estudo vocacional, bem colocado, que esqueci a palavra, é que a gente vai ver o que fazer. Mas sempre prestando atenção, é o seguinte, vale a pena colocar R$1 para quanto que vai ter de retorno, né? É igual se você pega um advogado aí numa causa para receber 4 mil de volta nessa causa e ele está te cobrando 6 mil. Então eu vou desistir disso aqui, né? Que eu tomo um prejuízo. Então isso a gente vai levar em consideração, mas com o ato regular de gestão hoje, tudo que for decidido vai estar muito escrito, muito fundamentado e passado por todas as instâncias. Tá? Agora, fundo de pensão, chega um momento que o nosso fundo ele é mais maduro, né? Chega um momento que você vai comendo patrimônio. Chega uma hora que você tem que vender imóvel. A própria LE mostra, na data tal você tem que vender. Por quê? Eu tenho que pagar a aposentadoria. Então eu vou usando o patrimônio todo até o último dinheiro acabar. Tá? Aí, pessoal, a gente abre só para aquele senhor mais uma pergunta, para a gente manter aí o horário combinado com o Pablo de meio-dia, tá? Minha pergunta é até um pouquinho nessa última frase que ele falou ali, porque a gente teve uma lâmina específica ali que a gente vê que o dinheiro que se gasta hoje é maior do que o que entra, né? Sim. E você tem um ativo ali de 4 bi e pouco, e dele você tem um rendimento. Até quando que isso é sustentável, assim? Até quando que esse patrimônio ele custeia esse déficit que exige no fluxo? Hoje a gente tem uma entrada, né, da ordem de 150 e o pagamento ele é maior, né? Só que quando você pega o estudo e você faz o apontamento, esse patrimônio ele é e aí vamos separar, tá? Isso é muito importante. Quando eu penso em plano CD, é super tranquilo porque cada um tem sua reserva individual de poupança. Então não tem nenhum efeito. Eu podia pagar muito mais ou ter muito menos, que isso não impacta em nada, porque eu vou pegar só a rentabilidade da tua reserva, da tua poupança dentro da Libertas, tá? O efeito do ano passado, a gente ter pagado muito, se deveu ao quê? PDVI.